Eu sou o Diego Pereira Eu sou o Padre Walter. e você está no 30 Minutos com o Diego Pereira. Sejam bem-vindos a todos os seguidores para mais um programa. Hoje a gente está aqui com o Padre Walter. Agradeço o convite por ter aceitado essa conversa e que a nossa conversa aqui seja bem proveitosa, que a gente possa trazer muitas informações para os nossos seguidores. Padre, eu queria aproveitar esse momento inicial para deixar o espaço aberto para você se apresentar para os nossos seguidores, falar da sua formação, de onde suas origens, aí você fica à vontade para discorrer sobre isso. Tudo bem, Diego. Obrigado pela oportunidade. É uma alegria recebê-lo aqui. É uma alegria poder participar de um programa desse nível. É sempre muito bom a gente poder conversar e falar sobre a fé, falar sobre a vida. Meu nome é Padre Walter Gonçalves Magalhães. Eu nasci no dia 14 de fevereiro de 1972, numa grande cidade chamada Piracanjuba. Mas eu vivi lá há poucos anos e fui criado na cidade de Goiânia, na periferia de Goiânia. E ali eu vivi, sou filho do seu Walter com a Dona Emília já falecida. Eu tenho 2 irmãs, 4 sobrinhos, mas minhas irmãs e meus sobrinhos moram todos nos Estados Unidos. Minha mãe já falecida, meu pai mora em Goiânia. E com 15 anos, 14, 15 anos, tive a vontade de conhecer o seminário, já tive uma infância de muita igreja. Minha mãe era muito religiosa e aí eu tive toda essa informação religiosa, de frequentar a igreja, de rezar todos os domingos, de rezar o terço nas casas. Isso foi despertando em mim uma vontade, uma curiosidade de conhecer o seminário. Com 15 anos, quase 16, eu resolvi entrar no seminário, fazer uma experiência. Isso foi em 1988, janeiro de 1988. Saí da casa dos meus pais, fui para o seminário, um setor lá em Goiânia. E ali eu terminei naquela época o 2º grau, né? Terminando o 2º grau, eu entrei para o que a gente chama no processo formativo religioso, curso de filosofia. Cursei em Goiânia, no IFTEG, 3 anos de filosofia. Depois eu fui fazer o noviciado na cidade de Tietê, São Paulo, a província de lá, 1 ano de noviciado, que é o tradicional da nossa período de formação. Ao terminar o noviciado, voltei para Goiânia e ali eu fiz 4 anos de teologia, também no mesmo lugar, no IFTEG, que era conveniado também com a Católica, que agora é PUC. Depois desse período, e aí eu fui ordenado padre. Meu primeiro ano de padre eu trabalhei na cidade de Crixás, diocese de Rubiataba, Mozarlândia. Depois eu fui trabalhar no Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade. Ali eu morei 4 anos trabalhando. E nesse período eu fiz, que era a época católica, agora a PUC, em Goiânia, administração de empresa. Então, no meu curso acadêmico, eu tenho esses 3 cursos. Fiz filosofia, teologia e administração de empresa. Depois desse período de Trindade, eu sempre tive um sonho na minha vida, que era trabalhar na Basílica de Nossa Senhora Aparecida em São Paulo, que é responsabilidade nossa também da congregação redentorista, porém não pertencia à província de Goiás, pertence à província de São Paulo. Fui para a Basílica de Aparecida em 2004, isso mesmo, 2004. Fiquei lá 2 anos e meio morando na Basílica e trabalhando lá naquele mundo. Depois eu fui convidado pelo governo geral da congregação para prestar um serviço na Casa Geral Nossa em Roma, na qual eu fui para lá e trabalhei 4 anos e meio administrando a Casa Geral Nossa em Roma, uma casa que quando eu cheguei tinha 117 padres de 35 países e se falava 7 línguas dentro da casa. Morei lá naquele mundo 4 anos e meio. E nesse período também, durante 2 anos, eu prestei um serviço num órgão do Vaticano, que é a União dos Superiores Gerais, que é a união de todos os superiores gerais das ordens e congregações masculinas. E aí eu prestei esse serviço também administrando, que é ligado ao Vaticano. Mas aí eu tive um AVC, um problema de saúde lá, e eu pedi para voltar para o Brasil. E aí eu voltei para o Brasil, final de 2010. E aí aqui eu morei de novo em Aparecida, morei em São Paulo, morei em Goiânia e agora estou aqui no Paraíso, do Tocantins. Bem, então depois dessa retrospectiva bem vasta, né, e rica, eu quero
fazer um questionamento para você. Quais são os desafios hoje que o cristão tem para seguir a fé? Né? E quais são os impactos hoje da presença das redes sociais? A tecnologia, ela é vilã ou é herói? Eu queria que você fizesse aí uma análise de uma correlação entre tecnologia e religião para os seguidores. Ok. Bom, uma coisa que é muito clara na vida é que nenhum instrumento, nenhum objeto, ele tem valor em si mesmo. O veneno, ele pode te matar ou ele pode não fazer nada, dependendo do que você faz em relação a ele. Uma faca pode te ajudar a preparar comida ou pode fazer um estrago na vida de alguém. As redes sociais é do mesmo jeito. O problema não é a rede social. A rede social ela não tem um valor em si mesmo. É a pessoa que utiliza ela que vai determinar o valor dela. Porque são pessoas, somos nós que determinamos o valor das coisas. Nós temos que compreender, a humanidade, ela gastou muitos anos, milhares de anos, para pegar um machadinho, colocar um cabo nele ou para fazer um instrumento de corte. Nós gastamos milhares de anos para isso. Nós gastamos milhares de anos para construir a primeira tenda, a primeira barraca. A gente gastou milhares de anos para construir o primeiro instrumento. Então, quer dizer, boa parte da história da humanidade, nós praticamente vivemos coletando frutos e caçando. Os últimos 3.000 anos da história da humanidade foram atípicos, porque nesses 3.000 anos nós fizemos uma mudança extremamente gigantesca dentro da história da humanidade. Nos últimos 200 anos, nós fizemos criações fabulosas, extraordinárias. Nós, antes, a maior parte da história da humanidade, nós estivemos em plena harmonia com a natureza. Nós não mudamos o mundo. Mas nos últimos 300 anos, nós mudamos o mundo. Com o iluminismo, nós tomamos a decisão. Nós queremos colocar o mundo a nosso favor. E a gente começou a instrumentalizar a natureza e por isso fizemos todas essas revoluções. Nos últimos 50 anos criamos a tecnologia, a informática, descobrimos que somos capazes de nos comunicar com muita mais facilidade e tudo isso alterou um pouco a história da humanidade. Porque nós não nascemos mais do mesmo jeito, nós não morremos mais do mesmo jeito, nós não temos mais os mesmos valores, nós não temos mais certezas absolutas. O grande sociólogo que morreu há poucos anos atrás, Zygmunt Bauman, dizia e criou o termo, nós vivemos no mundo líquido, quer dizer, nesse mundo, nossos avós, nossos bisavós, eles tinham certezas absolutas. Eles sabiam como educar o filho, eles sabiam qual que era a educação que o filho poderia ter e deveria ter. Minha avó tinha essas certezas. Nós não temos mais noção do que acontecerá daqui a 5 anos. Nós não temos mais noção de como será o mundo daqui a 10 anos. O que será inventado, o que será criado em relação a isso. Em relação à fé, nós vivemos, primeiro, o ser humano sempre foi, naturalmente, alguém que crê, que acredita. O primeiro gesto de consciência da humanidade foi o fato do momento em que aqueles que estavam morando juntos passou a ter um gesto de respeito pelos mortos. Qual que é o primeiro gesto de consciência da humanidade? Quando os humanoides começaram a colocar os mortos todos no mesmo canto. Quer dizer, um respeito à morte é uma expressão de espiritualidade, de respeito à vida. E esse é o primeiro gesto que os cientistas dizem que foi o momento em que nós nos separamos dos animais. O momento que nós separamos dos animais foi o momento que a gente começou, dentro das tribos, colocar os mortos todos no mesmo cantinho lá, em respeito a eles. Quer dizer, a nossa consciência ela nasce pelo respeito à vida e pelo respeito à história dos mortos. Depois, esse foi o primeiro gesto nosso de consciência que foi separando a nossa capacidade de raciocínio, de conhecimento, de valores e a nossa capacidade de partilhar. E quando nós temos essa dimensão da fé, a gente vai descobrindo que a vida não basta em si mesmo. Conforme diz Jung, nós nascemos com um certo buraco dentro de nós e por isso nós sentimos angústia. O que é a angústia? Quando eu me deparo com um vazio, com um buraco dentro de mim e eu preciso de algo para preencher esse buraco. Eu preciso de algo para poder não deixar com que essa angústia tome conta de mim e a fé é um instrumento que vai preenchendo esse buraco, porque as coisas que nós temos, elas são muito passageiras.
A alegria de comprar um celular, ela dura poucos meses. A alegria de comprar um carro dura poucos meses. A alegria que a gente tem em relação a ter posses e coisas, ela dura pouco. Viu? Mas nós temos no decorrer da história essa necessidade de acreditar em algo além da gente. E aí a gente vai movimentando a fé. Nós somos caracterizados pela nossa capacidade de acreditar em uma origem. E cada um vai usando o seu nome e nós colocamos como sendo Deus. Por quê? Porque existem perguntas que a gente sempre carrega dentro de nós. De onde surgiu a vida? De onde surgiu a lei da gravidade? De onde surgiu a consciência? Quer dizer, por que a gente tem consciência? É a grande pergunta que tanto a ciência quanto a religião fazem. Por que existe alguma coisa e não existe o nada? Por que existe alguma coisa e não existe o nada? Tanto a ciência quanto a teologia, eles partem desse princípio. Porque é uma tentativa de dar uma resposta sobre o sentido da vida humana. Porque nós somos totalmente diferentes da natureza. Um cachorro está programado para nascer, está programado para viver, está programado para morrer. O cachorro sabe morrer. Um leão, por mais carnívoro que ele seja, na hora que chega a morte, ele caça um cantinho, calmamente, vai lá, deita e morre. Ele não fica se debatendo. Um jacaré, por mais violento que seja, por mais duro, na hora da morte ele caça um cantinho, se esconde lá debaixo da galha e morre. Quer dizer, a natureza está programada para nascer, viver e morrer. Nós não. Nós não estamos. Nós somos um animal que demora a aprender, um animal que sabe que vai morrer, viu? Um animal que busca um sentido para a vida, que tenta dar resposta a essas grandes angústias, essas grandes perguntas da humanidade. Viu? Como chegamos aqui? Para onde nós vamos? Viu? E aí nós usamos da fé, e a fé sempre esteve presente na história da humanidade. Viu? A fé teve uma grande crise há poucos anos atrás, com os 3 cavaleiros do ateísmo, Marx, Freud, Nietzsche. Eles começaram a refletir, dizer, não precisamos de Deus. Freud pensou, basta resolver nossos problemas neuróticos e a nossa afetividade, a nossa sexualidade. Viu? Que pronto. Viu? E a partir de Freud a gente começou a dar muito valor e falar muito da questão sexual humana. Até lá isso não era muito assunto. Era vivência dos casais, mas não fazia parte da roda de conversa. Nietzsche, basta a gente ter razão, inteligência, que a gente não precisa de Deus. Viu? E Marx pensou, basta a gente ter uma vida social agradável e ter tudo que resolve a situação. O problema é que nenhum nem outro respondeu à plenitude da vida humana, porque eu não sou só convivência social, eu não sou só minha vida afetiva sexual, e eu também não sou só uma razão. Eu sou um complexo de vida, de sentido, de pensamentos e emoções, e que eu vou buscando no meio dessas coisas tortas, desse amontoado de sentimentos, desse amontoado de reflexões, de ideias, de emoções que a gente carrega, eu vou tentando um equilíbrio, sabendo que eu sou um ser em construção. Nós não nascemos sabendo, o animal nasce sabendo. Uma tartaruguinha nasce no escuro, numa praia, sozinha, sem pai, sem mãe. Ela sabe quebrar o ovo, ela sabe para que lado que ela tem que puxar e sair, e ela sai na praia e ela sabe para que lado está o mar. Ela não corre em sentido ao contrário. E ela cai no mar, já sabe nadar. E some e volta 50 anos para a praia que nasceu para botar os ovos dela. Quer dizer, ela sabe, ela nasceu sabendo. Nós não. Se você pegar uma criança e colocar ela num galinheiro e deixar ela crescer lá, com o passar do tempo ela vai estar imitando galinha. Ela não vai estar falando, ela vai estar imitando galinha. Tarzan imita macaco. Ele deveria imitar outro, quer dizer, o macaco deveria imitar ele. O processo é ao contrário. Então, o que nós temos diante da sua pergunta? Esse mundo de comunicação, essas redes sociais, isso é um bem, é uma maravilha. Nós podemos fazer uso. E aí que volta a questão não é a internet em si, não é a rede social, é como eu utilizo isso. Porque eu posso usar a rede social para estudar, para me conhecer autores. Eu nunca tive tanto acesso a escritos e autores, como eu tenho nas redes sociais. Você acha gente que você nunca imaginou escrevendo coisas fantásticas, coisas que eu gastaria muito tempo vivendo numa biblioteca. E a rede social me oferece isso. Eu tenho facilidade de pesquisa muito rápida, né? Ela me dá muitas informações muito rápidas. Claro que muitas falsas, você tem que fazer um discernimento,
mas ela te oferece, mas ela também te ensina pornografia, te ensina bullying, te ensina como matar alguém, te ensina como roubar, viu? Como cometer um crime, ela te ensina tudo. Quem vai filtrar isso é a pessoa que está diante dela. Então, diante dessa perspectiva, eu quero mudar de assunto. A gente vai para uma pergunta agora, que é a questão, a gente sabe que existem várias denominações religiosas e existem várias denominações que se intitulam, que pertencem ao cristianismo. Sim, sim. Existe uma esperança no futuro, uma possibilidade remota que seja, de voltar à unidade cristã? Depois da reforma protestante, né, houve dispersão e várias denominações do cristianismo. Existe uma possibilidade no futuro de retornar essa unidade cristã? Penso que voltar a ter uma igreja só cristã, isso não acontecerá, porque a história ela vai seguindo o seu processo e a história vai divulgando. Voltar a existir só uma igreja cristã, isso não haverá mais. Calvino e Lutero promoveram o racha, a reforma protestante. Depois isso foi se multiplicando cada vez mais. O que eu tenho esperança que aconteça é que, independente da igreja, viu? Independente das denominações religiosas, independente se é pastor, se é padre, se é pastora, bispo, viu? Independente disso, que haja pelo menos a capacidade de haver um ecumenismo. E que é o ecumenismo? Cada um tem a sua igreja, mas nós temos um ponto em comum. O que eu espero e rezo muito para que acabe, e trabalho para isso, luto para isso, é que nós não sejamos concorrentes, já que nós temos a mesma referência de fé. Porque se você pega aqui as 3 maiores religiões do mundo, elas têm a mesma raiz, que é a abraâmica. Abraão é o pai do judaísmo, do islamismo e do cristianismo. Nasce tudo desse homem, da história desse homem. Quer dizer, nós não precisamos ser inimigos, que nós temos o mesmo pai. Se todos nós temos como referência cristã Jesus ressuscitado, não tem por que sermos inimigos entre nós. Por isso eu acredito no ecumenismo e acredito no diálogo, no respeito, e que cada um seguindo a sua igreja, isso não é problema. Não vejo problema em relação a isso. Acho que cada igreja vai desenvolver um foco a respeito da fé em Jesus Cristo, mas a gente tem que lembrar sempre, nós temos a mesma referência. Voltar a ser uma igreja só única do mundo, isso não acontecerá nunca, porque nós, do Ocidente, nós não somos capazes de fazer isso. E outra cultura talvez seríamos, mas nós não. Mas eu acredito muito que temos que aprender a ter um respeito e uma convivência. Uma convivência fraterna, porque mais importante do que a fé de cada igreja eu tenho que pensar no povo, eu tenho que pensar nas pessoas que têm fé, eu tenho que pensar na população de uma cidade que diz que acredita em Jesus Cristo e que precisa conviver juntos para poder construir um mundo melhor. A divisão sempre nos faz mal, a concorrência sempre nos faz mal, o desrespeito sempre nos faz mal. E esse sentimento, às vezes, de concorrência, de inimizade, que eu acho que é inútil. É inútil, que não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Em cima disso que você está falando, eu quero contribuir um pouco. Algumas pessoas, dentro daquela história que você disse, da angústia, do vazio, elas buscam respostas, né? E muitas se declaram que têm fé em Deus, fé em Jesus Cristo, mas por um motivo ou outro não conseguem congregar num local, não conseguem participar de cultos religiosos, né? E pertencem a um grupo hoje intitulado de desigrejados. Como que você avalia esse fenômeno? Isso é algo recente? O que você pode discorrer disso para nós? Bom, é bom a gente fazer uma leitura que nas últimas décadas houve uma diferença no contexto do mundo. Principalmente estou falando muito mais do Ocidente do que do Oriente, porque o Oriente é outro mundo, outra reflexão, outro contexto. O que aconteceu muito no mundo? É porque antigamente, nós tínhamos que nos adaptar ao mundo que a gente nascia. Você tinha que se adaptar, você tinha que se virar. Tanto que se você nascesse com o pé torto, você ia usar uma botinha, porque seu pé não podia ser torto. Se você nascesse com um corpo torto, você usava aquelas coisas
Porque você tinha que ter um padrão e tinha que se adaptar ao mundo em que vivia. O que nós tivemos de umas décadas para cá foi uma inversão do que nós chamamos de customização. Quer dizer, o que é customização? Você comprou um carro, você vai customizar aquele carro para colocar aquele carro do jeito que você quer. Então a gente começou a viver um processo, e nós estamos vivendo, que não sou eu que tenho que adaptar ao mundo, o mundo tem que se adaptar a mim. E isso influenciou também o processo religioso, porque com a criação de muitas igrejas, com a criação de muitas denominações religiosas por aí e de igrejas, o que aconteceu o fenômeno? O fenômeno que nós chamamos, não sou eu mais que tenho que me adaptar àquilo que Deus quer, mas agora Deus tem que se adaptar àquilo que eu quero. Então existe esse fenômeno no mundo, que é o fenômeno em que as pessoas vão abrindo igrejas e oferecem um Deus conforme o cliente deseja. Isso é a customização da fé. O que é a customização da fé? Não sou eu que tenho que fazer um esforço enorme de ser a imagem e a semelhança de Deus, mas agora Deus tem que fazer um esforço enorme para ser a imagem e semelhança minha. E por isso nós encontramos, principalmente em alguns grupos mais radicais ou alguns evangélicos de certas denominações, que eles exploram muito isso. Deus vai fazer e te atender naquilo que você quer. Não é mais você que tem que fazer um esforço. Que você pega a Idade Média, as pessoas faziam um esforço enorme de fazer a vontade de Deus. E as pessoas se matavam para garantir a salvação. Hoje a grande pergunta que muitos fazem é: para que o céu? Você está bom aqui. Tanto que já existe a pergunta hoje, quer dizer, o homem que vai viver 120 anos já nasceu, a ciência está trabalhando para isso. Já existe gente pensando que a eternidade será aqui, que você chegará ao momento da ciência, que você não morrerá mais. A grande pergunta é: qual que é o sentido da vida de você viver aqui eternamente? Existe na mitologia grega uma rainha, uma princesa, que pediu aos deuses a imortalidade. Só que como ela pediu a imortalidade, ela esqueceu de pedir a juventude eterna. E aí o que aconteceu? Na medida em que ela foi chegando à idade, foi morrendo os pais, morre a família, morre os netos, morre os filhos, morre os amigos. Passa um pouco, todo mundo que era referência na vida dela morre. E ela vai envelhecendo. Encontra ela numa gruta 300 anos depois, só os cacos. E ela, a única coisa que ela queria: eu quero morrer. Eu quero morrer. Por quê? Porque você pode, conforme nos diz um filósofo, Kierkegaard, dinamarquês, você pode viver sem saber por quê, mas você não pode viver sem saber por quem. Porque a vida não é só o porquê, a vida também é por quem que eu vou viver. Quer dizer, uma mãe precisa viver por causa dos seus filhos, ela faz de tudo para viver por causa dos seus filhos. Um pai faz de tudo para viver por causa da sua família. E a gente, na lógica da fé, eu faço de tudo para viver porque eu creio em Deus, eu acredito no ser humano. Porque você, às vezes, não sabe por que você vai viver, mas você tem que saber por quem que você vai viver. E a gente precisa do outro para viver. Então a gente vai buscando essa crise no mundo de hoje, de um Deus que tem que ser a imagem e semelhança minha. Isso cria um mercado que dá lucro. Igreja no Brasil ou na América Latina e na África é um lugar que dá lucro. Igreja na Europa não dá lucro. Não dá lucro. Tem certas igrejas e denominações que fazem sucesso no Brasil. Por exemplo, o Espiritismo faz sucesso aqui. Allan Kardec, que é francês e está enterrado em Paris, não existe Espiritismo lá, não existe isso na Europa. O Espiritismo é uma denominação religiosa que faz sucesso aqui. Quem vai visitar o túmulo de Allan Kardec em Paris é só brasileiro. Só brasileiro que passa por lá. Porque isso não faz sucesso, não funciona mais. Não. Então, quer dizer, a religião em certos mundos funciona, em outros não funciona mais. Que é a crise da humanidade em alguns países, principalmente os países acima do Equador. Para que eu preciso de Deus se eu já nasci e tem tudo? O que a gente percebe como fenômeno difícil é porque não basta. A vida não basta em si mesmo. Não basta mesmo. Porque senão como é que se explica o aumento de suicídio no mundo que nós vivemos? Que Camus dizia que o grande problema da humanidade, a grande questão filosófica, Alberto Camus dizia que a grande questão filosófica é o suicídio. Por que alguém avalia a vida e toma a decisão, não vale a pena viver, e devolve o bilhete de passagem?
E nós vivemos uma epidemia de suicídio atualmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Viu? A imprensa tem um código de ética que diz que suicídio não é notícia, para não espalhar, não incentivar isso. E nós vivemos isso. Existe um fenômeno religioso, um religioso perigoso, do ponto de vista que nos leva à alienação. Quando você pega os muçulmanos ou alguns grupos mais radicais, existe esse processo de alienação religiosa. Existe dentro do cristianismo o processo de alienação religiosa, as pessoas perdem a noção da vida, mas também existe a coisa boa. A pessoa entrou para uma igreja, parou de bater na esposa, parou de beber, largou as drogas. Quer dizer, não é assim totalmente, não dá para você fazer uma reflexão única do fenômeno. Existe sim dentro do Brasil, o brasileiro ele é religioso, e ele é um religioso ecumênico, que a pessoa não tem problema de se frequentar um centro espírita, a igreja católica, ir no candomblé e frequentar um terreiro, ir no espiritismo. O brasileiro tem isso, por causa da nossa própria formação cultural, da nossa estrutura nossa. Então, nós temos essa capacidade, principalmente na Bahia, que tem esse sincretismo religioso muito mais forte, muito mais marcado. Agora, claro, também não podemos fechar os olhos e dizer que há muita exploração, há muita desonestidade, há uma comercialização exagerada em nome da fé, em nome de Deus. Isso há, e não é pequena. Então, hoje a gente vê relatos de como seria uma reflexão, né, sobre uma atuação, como seria um comportamento, um código de ética ideal para um cristão, né? Em cima desse fato, como que um cristão ele pode contribuir para diminuir as desigualdades sociais, né? Como que ele pode agir? É papel dele participar desse processo? Não é? Eu queria que você falasse um pouco disso. Qual é o papel da igreja em ações sociais, combate à fome, diminuição das desigualdades sociais? Bom, a gente tem que partir, numa entrevista do Oswaldo Montenegro, ele falou uma frase que eu achei fantástica. Ele disse o seguinte, olha, a gente tem que aplaudir a humanidade. O ser humano tem que ser aplaudido porque o ser humano ele inventou algo, ele criou algo que a natureza não era capaz de criar. O ser humano inventou a capacidade da gente amar o próximo de graça. A natureza não era capaz de fazer isso. Então a humanidade inventou essa nossa capacidade de amar o próximo de graça. Viu? E esse é o princípio da fé e da religião. Se o princípio da fé e da religião é amar o próximo de graça e preservar a vida, toda a estrutura do mundo que ameaça a vida, ela é pecaminosa. Toda a estrutura do mundo que ameaça a vida ou que trata o ser humano sem dignidade ou ameaça a dignidade do ser humano, ela é criminosa e ela desrespeita aquilo que é o princípio da vida. Quando você pega os 10 mandamentos, o quinto é não matarás. Quer dizer, todos os 10 mandamentos do Antigo Testamento, apresentado por Moisés, no deserto, o centro é não matarás, é preservar a vida, é gerar vida dentro de nós. Quando nós pegamos um mundo desigual, e é um mundo desigual, se você pega três pessoas mais ricas do mundo, elas têm mais dinheiro do que possivelmente 50 países mais pobres. Quer dizer, 3 pessoas no mundo têm mais dinheiro do que possivelmente 50 países mais pobres. Quando você pega essas desigualdades no mundo, quando você pega que 1% da população mundial tem mais dinheiro do que os 50% mais pobres, então você vê uma estrutura que gira em torno do benefício de alguns, e tudo isso é um pecado. A igreja faz um esforço, de hospitais, creches, de casas de recuperação, de drogados. A igreja faz um esforço, viu? Claro que é um esforço de formiguinha, porque ela não tem estrutura, não tem dinheiro, até porque a igreja não produz, né? A igreja vive de doação. A nossa igreja vive de oferta de missa e dízimo, que é uma novidade, que é uma coisa nova na história da igreja. Quer dizer, sem isso a gente não consegue fazer nada. E você manter uma estrutura assim, de caridade assim, é algo que dá muito. A igreja vai tentando orientar. A grande crise, talvez, a grande pergunta para o Brasil é por que o país mais católico do mundo
viu, não é o país melhor do mundo. Isso é uma crítica que se deve fazer ao cristianismo no Brasil. Por que nós, como brasileiros, somos tão religiosos e, ao mesmo tempo, somos tão corruptos, injustos? Nosso trânsito é tão violento? Quer dizer, se você pega o trânsito que mata 60 mil pessoas por ano, mais 60 mil homicídios, quer dizer, estamos com mais de 100 mil pessoas morrendo antecipadamente, com duas coisas só, o trânsito e o homicídio. Estamos nos matando. Então, há um equívoco aí, há um aumento da pobreza no nosso país, há um problema sério no Brasil, porque nós tivemos um crescimento econômico, mas nós não tivemos um crescimento econômico do ponto de vista social. Nós tivemos nos últimos anos um crescimento econômico do ponto de vista de coisas. Então você passou a ter computador, celular, mas a favela continuou a mesma. Você passou a ter uma televisão de LED de 40 polegadas dentro de um barraco. Viu? Quer dizer, do ponto de vista dos bens sociais, educação, segurança, viu? Alimentação, moradia, viu? Essas coisas, nós não tivemos muita coisa. As favelas continuaram favelas, só trocamos de nome. Como se trocar de nome, chamar a favela agora não mais de favela, mas de comunidade, vai mudar a parede do barraco. Vai chegar água lá, vai chegar energia. Então nós não tivemos isso, nós continuamos com problemas na educação, continuamos com problema de emprego, continuamos com problema de segurança, viu? Continuamos com esses problemas sérios por aí e é grave isso. E a missão do cristianismo é combater isso. Eu não posso fechar os olhos, porque ao fechar os olhos para essas estruturas de desigualdade e injustiça, eu estou traindo aquilo que a fé exige, preservar a vida. Até porque Jesus diz, eu quero vir para que todos tenham vida. Vida é abundância, não é vidinha, é vida e abundância. Não de coisas, mas vida e abundância. Quer dizer, é vibrar com a vida, fazer com que a vida funcione. Dar um sentido para a vida não é uma ideia, uma razão. Viu? Até porque toda ideologia ela é temporária. Viu? As ideologias que giravam em torno do Brasil há 100 anos atrás não são mais as mesmas. Na década de 60 nós tivemos os movimentos, o sexo, droga e rock and roll. Hoje nós já estamos com um movimento mais conservador. Viu? No ano 2000 todo mundo queria, os jovens queriam ganhar dinheiro para aproveitar a vida. Hoje os jovens já não querem mais ganhar dinheiro para aproveitar a vida, eles querem ter um conforto e segurar um pouco para gastar na velhice. Porque a gente agora tem uma novidade na história da humanidade. Nossos talvez bisavós, os mais antigos, eram programados para viver 40, 50 anos. Viu? Agora você chega na aposentadoria, o médico chega e diz, o senhor vai viver mais 50. E aí a pessoa entra em pânico. Mas eu programei para viver até eu aposentar, e agora o que eu vou fazer com mais 50 anos dessa vida? O que eu vou fazer agora com todo esse tempo que eu tenho ainda, que eu não programei para isso? Não programei para isso. Viu? Então vivemos todo esse complexo do mundo em que nós vivemos, todas essas realidades complexas. O que eu sei é que nós vamos nos ajeitar. A gente sempre se ajeitou. A humanidade sempre se ajeita. Viu? Nós vamos nos organizar. Nós vamos nos adaptar, nós vamos fazer alguns processos assim que a gente vai se ajustar. Mas isso muita gente vai sofrer, porque todo processo de mudança gera um sofrimento. Todo processo de alterar gera um sofrimento. Você deixar de ser criança e virar adolescente é sofrido. Deixar de ser adolescente e virar jovem é sofrido. Deixar de ser jovem e se tornar adulto é sofrido. Deixar de ser adulto e se tornar velho é sofrido. É sempre processos sofridos na vida. Sair do ventre materno e chegar nesse mundo é doído. A vida nasce com a dor do parto e termina com a dor da morte. Celebramos aí finados, dia 2. E quando você vai no cemitério, você só tem o que a gente deixa aqui. No cemitério, só 3 informações. Uma data em que eu cheguei aqui, meu nome completo e uma data que eu saí. É a lembrança que eu deixo no cemitério. A fé me diz, eu vou levar aquilo que eu vivi no amor para o céu. Mas aí já é uma conversa entre eu e Deus. Não é mais uma conversa entre eu e o tempo e o espaço. Trenheira, né? Em cima dessa, a gente houve assim, relativizações, né? O mundo medieval, moderno ali, aquela transição ali do Renascimento italiano, pegando um gancho com a sua fala que você falou de modernidade líquida,
Então, assim, alguns conceitos que eram sólidos, eles começaram a se relativizar, né? E dentro desse hibridismo, desse movimento, eu queria que você discorresse para a gente quais seriam os pontos de convergência e quais seriam os pontos de divergência entre três grandes áreas: religião, política e ciência, o aspecto científico. Bom, a política partidária é uma coisa meio recente também na história da humanidade, mas a política sempre existiu porque sempre teve. Nós somos seres da economia, quer dizer, nós somos seres de relação. E toda relação exige sempre uma situação política no sentido, se você pega a palavra mais antiga, que política vem de polis, aí você volta nos gregos, você vai descobrir que todo ser humano político é aquele que luta para o bem da cidade, aquele que luta pela cidade. Nós temos um problema atual, moderno, mais recente, que é a questão partidária, ideológica, essas coisas assim. Mas dentro da história da humanidade isso é muito pequeno. Viu? Se você pega mais a origem da questão da política, você parte disso. Quem que é um ser humano político? É aquele que pensa no conjunto da cidade, pensa na polis. Quer dizer, todo ser humano que pensa no bem da cidade, pensa no bem da população, pensa no bem do próximo, ele é necessariamente um ser humano que está preocupado com a convivência dentro da cidade. Viu? Esse é a estrutura política. A fé é sempre essa realidade entre eu e Deus que vai me preparando e me dando uma identidade para que eu possa conviver nesse mundo político. Eu não posso viver sem estar no mundo político. Eu estou falando do mundo político fora da estrutura partidária, porque a questão partidária é uma questão muito pessoal, viu? É uma questão muito pessoal, muito reduzida, até porque o sentido da política ele é muito mais amplo, muito maior do que aquilo. E a questão da ciência, a tensão entre fé e ciência, isso é coisa recente. E aí eu volto, se a gente começa a pensar na história da humanidade completa, a tensão entre ciência e fé, ela começa 200 anos atrás, com o iluminismo, onde a gente começou a pensar que eu, usando a razão, posso instrumentalizar o mundo e colocar o mundo e fazer do mundo o que eu quero. Mas a ciência e a fé, durante a maior parte da história da humanidade, conviveram juntas. Cada um tentava dar uma resposta em relação a uma realidade. É claro também que houve conflitos entre fé e ciência durante muito tempo. Aí você pega Galileu, você pega aquele pessoal da Idade Média, viu? Mas a tensão mais ferrenha mesmo, assim, de fé e política, isso não é assim tão longo, é uma coisa mais recente. A gente precisa de todas elas, porque eu sou um ser humano de convivência, eu não posso ser ignorante porque esse mundo funciona, viu? Mas a ciência não dá conta de tudo, como a fé também não dá conta de tudo, porque a fé me leva a lidar com aquilo que é muito maior do que eu, porque eu estou lidando com um mistério. Ao lidar com o mistério, eu me debato com algo muito maior do que eu. Rezar é estar diante de um mistério. Participar de uma celebração eucarística, celebrar a Eucaristia, é estar diante de um mistério. Ler a Sagrada Escritura é sempre estar diante de um mistério, de uma história do povo. Então, existe isso. Eu acho que a gente tem que chegar a uma maturidade, e a gente vai chegar a uma maturidade, que essas três tensões que ainda há, elas não precisam ser inimigas umas das outras. Acho que a ciência ela precisa dar respostas a coisas para a vida. A ciência, quando começa a descobrir a cura de doenças, ela está fazendo um bem para a humanidade, ela é importante. Quando ela começa a descobrir como é que o universo funciona, o que pode, não pode, o que nós temos nesse mundo para fazer para que a vida se torne um pouco melhor, ela é fundamental. Quando ela começa a explicar certas coisas, ela é fundamental para a gente sair da ignorância, porque a ciência ela é fruto da dúvida, a dúvida me tira da ignorância. E eu preciso dela. Sem dúvida, eu fico na zona de conforto, e na zona de conforto eu não dou nenhum passo a mais. Se eu tenho comida dentro de casa, eu não vou sair de casa, porque a zona de conforto me oferece tudo. Se me falta comida, eu tenho que sair de casa para poder adquirir essas coisas. E o mundo da política é esse mundo da convivência nossa. Que ela necessariamente, a função dela original não é isso que nós vemos muito no nosso mundo atual, que é uma coisa mais pessoal, mais egoísta, em que as pessoas pensam mais em si mesmo do que no próximo. Mas eu tenho que lembrar, eu sou cristão,
O princípio do cristianismo é, olha, vamos viver na fraternidade, vamos nos cuidar, vamos nos ajudar. Ninguém precisa ser melhor do que ninguém. Nós podemos colocar o amor como sendo ponto de união. O capitalismo nos trouxe essa mentalidade de que eu sou feliz consumindo. E foi a grande jogada nos últimos anos, em que eu, em busca da felicidade, felicidade é um conceito meio moderno, porque as pessoas antigamente não pensavam em felicidade, pensavam em construir uma vida. As mulheres queriam arrumar um marido, ter seus filhos, um lugar para morar, era a missão delas. Os homens queriam também ter uma família, era a missão deles. Nós, de uns anos para cá, com a modernidade, que nós colocamos dentro da nossa pauta a questão da felicidade. Nós colocamos a questão da felicidade e atribuímos, graças a uma mentalidade capitalista, a felicidade é consumir. E agora, mais ainda, a felicidade não é só consumir, a felicidade é aparecer. Porque eu preciso aparecer. É uma cultura nova que vai nascendo. E aí, o que é o drama do mundo? Que você vai consumindo, 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 e isso não te faz feliz. Você vai aparecendo, 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 isso não está te fazendo feliz. Os artistas não estão se aguentando de tanto aparecer, por isso que vivem alcoolizados, drogados, dopados. Não basta aparecer, não basta só consumir. A vida é muito mais do que isso. Como a vida não basta em si mesmo, nós somos seres em busca. Então, quando você pega essas três fontes, a gente tem que administrar bem as três. Eu preciso da ciência para me entender como é que é esse mundo aqui, como é que é essa vida, principalmente dela, quando se usa dela para poder preservar a vida, porque a ciência também ela não é um valor em si mesmo. A ciência pode inventar um remédio para garantir a minha vida, mas também pode inventar bomba atômica para destruir a vida. A ciência pode construir algo para me ajudar a viver melhor, mas também pode construir algo para me matar. A ciência construiu os campos de concentração, as câmaras de gás, construiu a bomba atômica. A ciência, a tecnologia construiu uma arma, construiu a metralhadora. Quer dizer, a tecnologia, ao mesmo tempo que ela criou condições para a gente viver melhor, porque inventou o carro para me dar um certo conforto de locomoção, um avião também foi capaz de inventar e aumentar o poder de fogo de se matar pessoas. Antes a gente matava com espada, depois começava a matar antes com lança, com pedra, e agora você pega uma metralhadora e você destrói um monte de gente na sua frente, sem nenhuma piedade, e vivemos um pouco disso. Então depende muito, a religião pode te ajudar a ter uma consciência melhor, pode te ajudar a amadurecer, mas também pode te alienar. Nós salvamos e matamos em nome de Deus. Na história nós sempre fizemos isso. Em nome de Deus a gente mata, em nome de Deus a gente se mata, em nome de Deus a gente salva. Nós usamos a religião no decorrer da história para um monte de coisa. Bin Laden, em nome de Deus, destruiu 2 torres gêmeas nos Estados Unidos. Para ele aquilo lá é um ato de fé. E quem estava nos aviões pilotando, que a gente não conhece. A gente não sabe o nome de nenhum deles. Eu estava pensando em fazer aquilo em nome de Deus. Para eles era um mandato de Deus fazer aquilo. Então, quer dizer, a religião ela serve para salvar e para destruir, a ciência serve para salvar e destruir, a política serve para salvar e destruir. Então, estamos aqui com o padre Valteir. Padre, eu queria que você falasse para os nossos seguidores como seria a função do Papa, a questão simbólica, representativa dele, e o que você pode trazer para nós dos últimos 3 papas. Pontos de semelhança, de comportamento, de liderança, se houve alguma divergência, algum destaque especial de algum deles? Bom, nós tivemos os 3 últimos papas, João Paulo II, um polaco, que fez a experiência de servir na guerra também. Tivemos o Bento XVI, um alemão, professor, e tivemos agora um argentino, Papa Francisco. A igreja tem muito respeito pelo Papa, porque o Papa é o ponto de união da igreja. A igreja ela chegou aonde ela chegou porque ela tem uma estrutura, uma hierarquia, e há um respeito por essa estrutura, por essa hierarquia. Então o Papa é o ponto de união, de convergência de toda a igreja católica, e ele é uma figura muito fundamental. Cada Papa que nós tivemos nos últimos anos, e praticamente nós só conhecemos no máximo esses 3,
eles deram uma contribuição para o mundo, enfrentaram mundos diferentes. João Paulo II enfrentou esse mundo da internet, da tecnologia, dos computadores chegando, e como era alguém polaco, com experiência de guerra, ele teve a sua posição, mas é alguém do mundo da Europa, é alguém acostumado àquele mundo europeu, deu a sua contribuição, um pouco mais conservador em relação àquilo que se propõe o Vaticano II, mas foi um Papa da comunicação, foi um Papa da juventude, foi um Papa que tentou valorizar a família, conservador em uns aspectos, mas deu uma resposta ao mundo em outros aspectos. Ratzinger, um teólogo de altíssimo nível, um grande professor, um intelectual, tímido, alemão, sempre viveu em sala de aula, intelectual aos extremos, enfrentou os escândalos da igreja, enfrentou, mas por causa da idade avançada, ele tomou uma decisão histórica, foi só, eu consigo até aqui, a partir daqui eu não dou conta mais, então outro assume. E os cardeais resolveram, vamos pegar um argentino que tem essa característica própria, que é o Papa Francisco, que já é de outra cultura, de outro mundo, que já é o mundo da América Latina, já é de mundos mais pobres. Então ele está dando uma resposta, ele tem um projeto de igreja muito claro, a igreja tem que ser pobre para os pobres, isso para ele é muito claro, e não é ideologia, a vida dele é assim mesmo. Ele tem essa convicção, quer dizer, nós já pegamos um Papa que já viveu na Argentina, já conhece esse mundo assim, esse terceiro mundo, que já tem essa cultura e tem um projeto. É um jesuíta, é um jesuíta de boa formação, que tem essa característica de pobreza, ele quer dar uma resposta, quer que a igreja seja assim, que está enfrentando e tem que enfrentar os problemas de escândalos da igreja. A igreja não pode permitir isso, de pedofilia, de questões econômicas, de escândalos, de abuso. É preciso. É lamentável que está com 80 e tantos anos, tá idoso. Mas esses três papas, eles tiveram personalidades diferentes e tentaram dar grandes respostas para o mundo que nós estamos vivendo, que é um mundo que muda muito rapidamente, que é difícil para eles. Há tensões? No Vaticano há muitas tensões, porque nós tivemos todo um aparato de gente que mora no Vaticano, que são europeus, acostumados com o padrão de vida europeu, que não conhece os países mais pobres. E para eles é difícil isso. Mas esse Papa tem um projeto de igreja, projeto da igreja. A igreja está aqui para anunciar Jesus Cristo, para ser misericordiosa, tanto que decretou um ano da misericórdia. A função da igreja é essa. A função da igreja é perdoar, não é condenar ninguém. E a função da igreja é ser pobre para servir os pobres. É a atenção deles. Eu acho que é a grande novidade, talvez, do Papa Francisco. Hoje estivemos aqui com o Padre Valteir. Mais uma vez, obrigado pelo convite ter aceitado. Eu acredito que tenha sido uma boa conversa. Os nossos seguidores vão estar atentos a tudo que a gente está postando. E eu quero deixar esse espaço final para você dar uma mensagem. O ano que vem é um ano político, né? A gente vai eleger mais de 5.500 prefeitos, mais de vários vereadores, né? E eu queria que você desse uma mensagem final de esperança, de otimismo, como que as pessoas possam ter sabedoria, possam ter lucidez para estar participando da política de forma pacífica, de forma conveniente. E eu te dou esse espaço para você trazer essa mensagem para os nossos seguidores. Muito bem. Ano de política no Brasil é sempre um ano meio agitado, né? Um ano assim mais tenso, assim. Eu penso que é muito importante a gente lembrar o seguinte, a gente não pode partir do nosso gosto pessoal, o eleitor não pode partir do seu gosto pessoal, ou da questão meio familiar, ou da questão de amizade. Acho que o eleitor sempre tem que olhar diante dos candidatos que existem, qual é aquele que mais está preocupado com a minha cidade, independente se a gente gosta ou não gosta. Qual que é aquele que até hoje já fez alguma coisa, qual que é aquele que vai cuidar bem da população, que vai cuidar bem. Quando nós começamos a pensar só em benefício pessoal, o nosso voto ele é egoísta. E todo voto egoísta faz mal, estraga, polui, prejudica. Eu acho que nesse processo eleitoral a gente tem que começar a pensar nisso. É preciso tomar cuidado com a polarização, nós vivemos num país polarizado e toda polarização é suspensão da razão, é a suspensão da nossa capacidade de dialogar. Nós vemos, as últimas eleições foram extremamente polarizadas, a gente perdeu a capacidade de refletir, mas o eleitor brasileiro ele tem que mudar.
ele tem que começar a pensar, eu vou olhar as propostas que eu tenho, dentro desses daqui, quais são aqueles que até hoje deu testemunho de querer o bem da cidade ou de oferecer coisas que vai melhorar não a vida pessoal de quem está votando, mas a vida de todos, principalmente aqueles que são mais abandonados. Acho que é muito importante a gente pensar nisso. Há candidatos bons no Brasil, há gente boa, há alguns que não são tão e há outros que não prestam mesmo. Viu? E aí a gente tem que se tornar. Eu acho que está faltando um pouco ainda de maturidade o eleitor. O eleitor tem que ser um pouco mais maduro. Apesar que a democracia no Brasil começou de 88 para cá, com a Constituição, nós ainda somos meio infantil ainda nesse aspecto. Mas estamos em crescimento, estamos melhorando. Nós estamos mudando, viu, as reflexões nossas. E acho que é muito importante nesse processo eleitoral quais são os candidatos que eu tenho, o que eles fizeram até hoje, viu, e qual que é a postura deles em relação àquilo que vem pelo futuro. Não acreditem em salvadores de pátria, não existe isso. Viu? A gente pensar que alguém vai salvar o mundo, não vai. Eu tenho que ser um pouco mais consciente, pé no chão, para a gente não fazer bobagem ou comprometer 4 anos da história da cidade em que a gente mora ou do estado em que a gente mora em função de alguma coisinha pessoal, de algum interesse, de alguma amizade. Não, não tem que ser assim. Acho que a gente tem que pensar, desses aí que estão, qual deles que vai cuidar melhor de todos nós ou da cidade, que vai ajudar esse município, essa cidade a se tornar melhor. Qual deles que vai cuidar melhor da população, principalmente os mais pobres. Acho que a gente tem que partir por essa reflexão, se a gente quer ter um país um pouco mais amadurecido. Valeu, obrigado. Um abraço, até mais, tudo de bom.